Olá, sejam bem-vindos ao programa Saúde, Estética e Bem-Estar. O tema de hoje é micropigmentação, uma técnica muito aplicada nos dias atuais. E para falar desta técnica, convidamos então Silvana Ferrari, uma especialista que atua há mais de 14 anos com a técnica de micropigmentação. Seja bem-vinda, Silvana. Obrigada, Diego. Silvana, a procura a esta técnica aumenta cada dia mais. Não só a procura, como também os profissionais que fazem esta técnica. E isso surge uma série de dúvidas no nosso telespectador. O que consiste a micropigmentação? De que forma que é feito este desenho, esta tatuagem? Ou o que é esta micropigmentação? Eu gostaria que você nos explicasse em que consiste essa técnica e qual é a técnica que você utiliza. Sim. A micropigmentação, ela é uma técnica que existe muitos mitos, né? As pessoas às vezes associam com a tatuagem, mas ela existe uma diferença. No resultado final, é uma diferença muito grande entre a micropigmentação e a tatuagem. Porque a micropigmentação é aquela que você olha na sobrancelha da cliente e você não consegue definir se aquilo é real, se aquilo não é real. Realmente você me mostrou alguns resultados e me surpreendeu. Você olha, você não sabe, parece que você implantou cabelo ali, né? Sim. Cada dia essa técnica tem evoluído. Em 14 anos que eu venho trabalhando com essa técnica, evoluiu absurdamente mesmo. Porque antigamente a gente fazia aquela técnica de esfumado, ela era uma sobrancelha pintada mesmo, né? Agora você não, ela é bem próxima do real. É a sobrancelha realista. Existem várias técnicas. E a diferença entre a micro e a tatuagem é a profundidade que é implantado o pigmento. Esse pigmento, ele é implantado na camada, na primeira camada da derme. Na primeira da derme. A mais profunda da derme é a tatuagem. Quando dá aquele aspecto que você olha a pessoa e você vê a sobrancelha primeiro e depois você vê a pessoa. Isso é uma tatuagem. Ela fica sobreposta na pele. A micropigmentação, ela tem uma duração, esse pigmento? Sim. Qual é esse? Sim, é uma média de 6 meses a 1 ano, dependendo da pele da cliente. Pele oleosa, são vários fatores que influenciam na fixação do pigmento. E aí depois ela refaz ou não? Ela refaz, dependendo do tempo. Se for dentro de 3 meses até 4 meses, ela faz uma sessão, que seria, na verdade, um retoque. Agora, se passar desse tempo, já é refazer. Tem que fazer as 2 sessões de novo. Eu observei um tratamento não, na realidade, uma micropigmentação feita numa pessoa que teve câncer de mama. Então, foi feita uma reconstrução de mama e depois, alvéolo, né? Areola, perdão. Isso. Foi refeito com micropigmentação. Você faz esse tipo de trabalho? É muito perfeito. Faço também. Não é o meu forte, é mais sobrancelhas e a região dos olhos e boca, mas também eu faço. É muito interessante. Mas existe uma reconstrução muito perfeita, é bem próximo mesmo do real. Então, é muito legal essa técnica. Existe algum tipo de alergia, Silvana? Alguma anamnese que tem que ser feita para saber se esse paciente pode ou não fazer a micropigmentação? Sim, existe. São vários fatores que influenciam na pigmentação. Uma pessoa que tem diabetes, por exemplo, e está com uma taxa elevada, ela não pode fazer. Apesar de ser superficial, se ela tiver com a taxa descompensada, ela não pode. Mas se ela tiver com a taxa controlada, não há problema algum, porque ela é feita causaria um sangramento maior, é isso? Sim, um sangramento maior. Grávida não pode, quem está amamentando também não pode, e as pessoas que têm anemia influencia na fixação do pigmento, porque o pigmento contém ferro. E quando a pessoa tem anemia, então ela tem essa deficiência do ferro e ele absorve, e aí o pigmento acaba saindo com mais facilidade. Alergias causadas por micropigmentação. Quais são os fatores que determinam isso? Eu imagino que às vezes um produto de má qualidade ou uma técnica empregada não da maneira correta. Sim, eu nem diria alergia. Alergia, às vezes a pessoa é extremamente alérgica, ela pode ter alergia a qualquer coisa, desde o anestésico até o pigmento. Mas há 14 anos que eu trabalho, não houve caso de pessoas terem alergia do pigmento. Agora, é claro, você tem que saber a procedência, que vem esse pigmento e tudo mais. O que pode acontecer é na higienização, né? A biossegurança é muito importante. Uma contaminação, porque você está trabalhando numa região que você vai estar abrindo a pele, ela está exposta, então pode haver uma contaminação. Agora, alergia é muito difícil. E isso é um equipamento que perfura, então, essa derme e vai pigmentando, e você vai desenhando
este fio de forma que você preencha aqueles espaços ou dê um novo formato à sobrancelha? Sim, esse aparelhinho chama-se dermógrafo e hoje ele pode ser feito com tebori também, que é uma outra técnica manual. Na verdade, essa é uma técnica milenar que eles trouxeram, então ela é manual, não é elétrico. O dermógrafo é um aparelhinho elétrico, onde você vai implantando o pigmento através dele, né, você vai molhando no pigmento e vai implantando na pele. Só que o dermógrafo, você tem um controle maior da profundidade da implantação do pigmento. O tebori já nem tanto. O tebori é feito também com equipamento ou é manualmente? Ele é manual, ele é uma canetinha com uma lâmina e você vai desenhando com essa lâmina. Então, ele faz um corte mais profundo, precisa de ter uma experiência de conhecer a pele, saber a profundidade que você vai. Então, assim, são vários cuidados que o cliente, quando for procurar um profissional, ele tem que analisar tudo isso. Como um profissional pode fazer a micropigmentação ou o tebori? Desde que ele tenha um curso nessa especialização Que é de tebori. na área. Sim, eu fiz há 14 anos eu faço a micropigmentação. Fiz um curso de tebori há pouco tempo. Porque ele tem na média de 2 anos no máximo, o tebori. Então aí a pessoa tem que fazer um curso especializado em tebori. E depois que a pessoa fez o procedimento, demora-se quantas horas para fazer uma... Na média de 1 hora, 1h30. Quais os cuidados necessários pós-procedimento? Existe Sim. algum cicatrizante, proteção solar? Sim, isso é muito importante no resultado final do procedimento, do trabalho. Então a gente termina o trabalho ali, mas a cliente tem que cuidar para que seja um bom resultado. Então ela não vai poder tomar banho de sol, de piscina, de mar, não pode passar filtro solar, creme, nada em cima onde foi feito o procedimento. E ela tem uma pomadinha específica que ela pode estar passando nesse período de cicatrização, que dura na média de 30 dias. 30 dias Isso, para poder fazer a segunda sessão. Muito interessante. Após 30 dias. Pessoal, o programa Estética, Saúde e Bem-Estar volta já. A Aimar Móveis apresenta o conforto e sofisticação que sua família merece. Sofás italianos em couro da marca Natuzzi. Revenda exclusiva nas lojas Aimar de Araçatuba e Bauru. Estética, Saúde e Bem-Estar, entrevistada de hoje Silvana Ferrari, uma especialista em micropigmentação e que agora vai fazer a parte prática deste procedimento para que possamos acompanhar a forma correta e os riscos da aplicação desta técnica. Vamos lá, Silvana? Sim, vamos lá. Agora nós vamos fazer a prática de micropigmentação com Silvana Ferrari, especialista. Silvana, aqui, estamos com o paciente pronto. Qual que é a primeira regra? Primeira regra, você vai analisar o desenho, o designer da sobrancelha dela. E, na verdade, eu vou fazer o designer, né? Limpar, fazer a medição. Entendi.
e depois a gente vai começar a passar o anestésico, e aí começa o procedimento. Acontece muitos casos de fazer sobrancelhas tortas? Muito, é o que mais acontece. É o que mais acontece. Então tem que ter um cuidado muito grande, porque a nossa intenção é fazer bem próximo do real, como eu te falei, as sobrancelhas hiperrealistas. Então a gente tem que acompanhar o pelo que a cliente tem. Eu não posso pegar um molde de sobrancelha, eu acho que isso aqui fica legal para ela. Não, eu vou seguir o que ela tem. É lógico que se uma cliente tiver uma sobrancelha muito caída, eu vou levantar um pouco essa sobrancelha, mas tudo dentro do natural. Então, o sucesso deste tratamento está relacionado a uma anamnese bem feita. Sim. Entender o pelo, a simetria desse osso, para aí sim desenvolver o desenho. Sim, primeiro a profissional tem que entender de designer. De designer. Tem que ser um bom desenhista. Tem que ser um bom desenhista, porque ela pode saber micropigmentar, mas não pode ser não consegue fazer a forma correta. Então ela tem que saber, ter o bom senso. Okay. Né? Fica à vontade, Silvana. Vamos te acompanhar agora aqui. Sim. Nesta paciente. Sim. Ela não vai conseguir efetuar essa técnica com segurança. Que eu estou analisando aqui, tem que ter uma mão durinha, né? Tem que ter uma mão firme. Sim, tem que ter a mão firme e precisa. Precisa. E leve ao mesmo tempo para fazer o procedimento. Porque na implantação do pigmento é muito importante ter uma mão firme, mas ao mesmo tempo leve. Enquanto você faz o desenho, Silvana, vamos falar um pouquinho sobre o pigmento. Sim. Existe uma regulamentação existente para este pigmento ou qualquer pigmento é bacana? Sim, existe. O profissional ele tem que primeiro procurar se ele é aprovado pela Anvisa. Ele tem que ter o selo da Anvisa e o dermógrafo também. Entendi. O dermógrafo também tem que ser pela Anvisa. Então, ele é classificado como um medicamento dermatológico, como um cosmético dermatológico. Então, tem que passar pelos padrões do Anvisa, tendo, então, o seu número de processo para que seja um produto seguro. Sim, com segurança. Existem pigmentos no mercado que eles misturam nanquim. E aí é onde há aquela alteração de cor. Sobrancelhas que ficam azuis, verde, roxa. Então, existe vários fatores, mas esse também é um fator que influencia. E a qualidade do produto está, então, relacionada ao sucesso também desse procedimento. Sim, com certeza. Existe também neste mercado invasão de produtos chineses sem registro? Existe. Ou não? Existe. Existe. Desde as lâminas do tebore, de agulhas, existem. É uma insanidade, né? O profissional pegar um produto que não é respaldado por uma Anvisa. Eu digo que beleza está totalmente relacionado à saúde, né? Sim. Você imagine você colocar um produto aí na derme desse paciente que não tem os controles necessários. O que você pode causar de problema para o seu paciente, né? Ela vai ter muito problema, ela vai trazer problema para ela mesmo, para o profissional. A parte de biossegurança também, porque é um... É muito importante. E isso eu vou falar quando eu começar a fazer a montagem da máquina, a preparação do material. Isso é muito importante. É a biossegurança, que é o que o cliente tem que analisar quando ele for procurar um profissional. Existe uma associação, algum site, algum serviço informativo sobre micropigmentação, Silvana? Existe sim. É só procurar que tem esse site e a vigilância sanitária também, né? Super interessante essa simetria que você faz, né? Eu estou vendo você medir nariz. Sim. Para ficar no ângulo correto. Sim, no ângulo correto, porque geralmente nós não temos um lado igual ao outro. A maioria tem uma diferença. Ela, por exemplo, ela tem uma sobrancelha um pouco mais baixa, então eu vou nivelar isso. Equalizar. Isso. Muito interessante. Agora faz a limpeza com a pinça. E o público é 100% feminino ou homens também procuram? Mais mulheres mesmo. Isso. A não ser que o homem tenha uma cicatriz, alguma falha, aí eles procuram para fazer um fio, mas não para fazer uma sobrancelha total, é difícil mesmo. Deixa eu te fazer uma pergunta que é uma curiosidade pessoal. Calvície. Se disfarça através de micropigmentação? Sim, desde que não seja uma grande área, né? Aí sim, a gente faz o pontilismo, a técnica de pontilismo. Entendi. E disfarça bem. Disfarça bem. É uma técnica bem legal, desde que não seja uma grande área, né? Uma grande área. E como cresce esse mercado, né? Cresce. Como eu estou há 14 anos no mercado, estou impressionada de uns anos para cá. Quando eu comecei a trabalhar em Bauru, era praticamente eu só e mais uma cliente, mais uma profissional. Hoje a procura é muito grande. Hoje existe congresso só de micropigmentação. Só de micropigmentação. Existem excelentes profissionais dando curso. Outra coisa importante
a pessoa que se interessa em fazer esse tipo de curso tem que procurar um profissional Que realmente- habilitado mesmo para fazer. Sim. Existe algum método assim específico? Tipo, na estética a gente tem tratamentos de gordura patenteados, técnicas exclusivas. Na micropigmentação existe isso ou não? Hoje está existindo, não existia, Não existia. mas hoje sim. Técnica soft tape, é um certo profissional que ele mesmo, né, fez essa técnica. Então hoje existe, mas antes não existia não. Ela era chamada, na verdade, de maquiagem definitiva, né? Maquiagem definitiva. Isso. Eu acompanho esse mercado estético há 11 anos e realmente era esse o nome. E assustava um pouco as pessoas. Maquiagem definitiva, eu vou morrer com isso? Então hoje já não tem mais esse problema. Hoje a durabilidade é de 1 ano, no máximo 2, dependendo da pele. E se Da deu errado? cliente. Tomamos todos os cuidados, mas infelizmente ela não ficou legal, essa sobrancelha. O que fazer? Sim, existem a despigmentação, que o próprio micropigmentador pode estar fazendo. E existe laser próprio para tirar o pigmento, para despigmentar. Quando a profundidade compromete já a derme, é aconselhável este laser. De 2 a 3 sessões, dependendo da saturação do pigmento, ele já resolve. Depois a cliente tem que retornar para fazer outro trabalho de Sensibilidade micropigmentação. do paciente, qual que é, Silvana? A Enquanto sensibilidade, cada paciente tem um limiar de dor, mas geralmente é bem tranquilo, como é trabalhado na camada bem superficial, é usado anestésico tópico, e de baixa porcentagem, porque o micropigmentador esteticista pode trabalhar com uma certa porcentagem. Entendi. Então, desde que seja nessa margem de segurança, mas é bem tranquilo no geral. Pessoal, e vamos acompanhando aqui então o trabalho da Silvana Ferrari, micropigmentadora há 14 anos. A Aimar Móveis apresenta o conforto e sofisticação que sua família merece. Sofás italianos em couro da marca Natuzzi. Revenda exclusiva nas lojas Aimar de Araçatuba e Bauru. Silvana, nessa Sim. parte do procedimento, tratando-se de um procedimento invasivo, porque vai sangrar, Sim. vai perfurar essa pele, quais os cuidados necessários para a segurança desse paciente? Sim, a biossegurança é muito importante. Então, tudo que o profissional toca tem que ser isolado com papel filme. Então, é o aparelho, a fonte do aparelho, a caneta do dermógrafo. A cliente tem que ver se é tudo descartável. Eu sempre mostro para minha cliente, eu abro a agulha Na e as frente ponteiras dela. na frente dela e é descartado assim que ela vai embora. Ela vê eu descartando o material. Isso é muito importante.
Tá? E assim, para eleger que tipo de agulha vai ser usado, a cor do pigmento é muito importante. Porque, às vezes, a pessoa tem um desenho legal, ela está com um designer legal, uma micropigmentação legal, só que a cor é inadequada com o tom de pele dela, com o tom do pelo, e não é cabelo. Porque as pessoas falam, tem que combinar com o tom do cabelo. Não, o cabelo você muda de cor. Então, ele tem que ser adequado ao tom de pele e ao pelo da cliente. Então, é muito importante quando você for eleger a cor. Aquela cor um pouco mais forte que fica ao fim da micropigmentação é comum? Isso sai com os dias para chegar num tom mais claro ou não? Ou Sim. tem a ver com o pigmento que é usado de forma incorreta? Sim, você falou de um ponto bem importante, que as clientes ficam bem preocupadas, principalmente aquelas que não têm pelo, né, que nunca teve sobrancelha, e de repente se vê com uma sobrancelha mais aparente. A primeira semana, é uma fase de 7 a 8 dias, ela fica mais forte. Ela vai despigmentar de 30%, 50%, 60%, depois de 7 a 8 dias. Entendi. Aí tem que esperar esse processo dos 30 dias de cicatrização para ser feita a segunda sessão. Entendi. E aí onde ficou falhas, onde desbotou, é feito isso, o retoque. Muito legal. Tá. Mais alguma dica importante, Silvana? Por enquanto é isso, a eleição das cores, né, que vai ser usada, e geralmente a gente não trabalha com uma cor só, faz um jogo de cores para ter esse efeito de natural, de efeito 3D. Então a pessoa tem que saber muito bem qual o pigmento utilizar e a forma de associação entre eles, né? É essencial ela entender de colorimetria. Existem cursos específicos de colorimetria hoje. Entendi. Que muitos profissionais a gente percebe que tem essa dificuldade com a cor, em eleger a cor. Eleger a cor. Isso. Então são uma série de fatores que determinam o sucesso desse procedimento. Sim. A cor preta, por exemplo, é uma cor que jamais deve ser colocada em sobrancelhas. Quando você vê uma sobrancelha com o tom azulado, é porque aquilo foi colocado preto. Então o preto jamais deve ser colocado, mesmo numa pessoa de pele negra. Eu não imaginava. Sim. Então não se usa pigmento negro? Não se usa negro, só na área dos olhos. Contorno dos olhos, sim. Ele só é feito para a área dos olhos, na micropigmentação. Não tem outra. A gente imagina que a cor que foi utilizada é a mesma que está aparente, não é sim, assim que funciona. Né? Porque chega uma cliente com os pelos, você olha, é preto. Aí a profissional vai e põe o preto. Ele vai ficar azul. A degradação da cor, com o tempo, vai cair para o azul. Não tem por onde. Muito interessante. Vamos então acompanhar aqui a aplicação da Silvana Ferrari. Silvana, esta técnica que você vai fazer agora é uma técnica fio a fio. Sim, é fio a fio. Vamos acompanhar então como é que é feita esta aplicação. Na técnica da micropigmentação, você vai implantando o pigmento aos poucos. Ela é uma técnica que ela praticamente não sangra. Depende, tem peles mais sensíveis que ela sangra um pouquinho mais, mas geralmente ela não sangra. Se deu aqui. Não. E a sensação? Ela, com esse anestésico é quase indolor a aplicação? É bem tranquilo, sente muito pouco. Bom, vamos acompanhando então a aplicação do procedimento.
A Aimar Móveis apresenta o conforto e sofisticação que sua família merece. Sofás italianos em couro da marca Natuzzi. Revenda exclusiva nas lojas Aimar de Araçatuba e Bauru. Silvana, então aqui nós finalizamos o procedimento. Sim. E agora qual o cuidado que esse paciente precisa ter pós-procedimento? Sim, esses cuidados são muito importantes, né, agora. Ela não vai poder lavar o rosto em água quente, evitar vapor, tanto de panela quanto de chuveiro. E qualquer tipo de cosmético, filtro solar, creme, tudo que ela for usar no rosto, maquiagem, não deve passar em cima. De 7 a 10 dias, é uma média, até cair toda a casquinha. Porque ele vai cair, como eu te falei, esse procedimento agora, ele chega a cair de 30% a 50% dessa cor que ficou hoje. Então ele vai ficar um efeito mais natural. Aí ele vai ser um fundo, os fios vão destacar e o que foi feito fica de fundo na sobrancelha. Fica quase que imperceptível que é micropigmentação. Muito bom. É um procedimento que fica muito bonito ao finalizar. Se vocês vão poder acompanhar aí no vídeo o antes e o depois desse trabalho da Silvana. Sim. Silvana, muito obrigado pela sua presença. Eu que Foi agradeço. Muito esclarecedor. Obrigada, e a você, nosso público, muito obrigado pela audiência. Espero você semana que vem. Um grande abraço.